Aleluia. Mais uma vez, os bem-vividos chegam até você para trazer uma mensagem de esperança. Novamente o Caio, o Arthur, Leninha e eu, pastor Eunice, chegando até você através dessa live. Junto com a gente também está a Damiana, viu? Eu ia falar Sebastiana. Desculpa aí, Damiana. Damiana é o amor da nossa vida, tá aqui. Gente, brincadeira à parte, mas esse hino é muito lindo, né? Muito. Certa vez uma pessoa chegou perto de mim e falou: pastora, eu não canto esse hino. Falei: como que você não canta esse hino? E eu fiquei curiosa: por que você não canta esse hino? Eu já estou toda quebrada, já estou com tantos problemas, e eu ainda vou pedir o Senhor para eu quebrar a minha vida? Não canto, me recuso. Eu entendi, fiquei olhando para ela e disse: minha irmã, vai nessa que você vai ficar bem. Mas uma certa ocasião, eu fui numa olaria lá em Pernambuco, Recife, uma cidadezinha perto do Recife. E aí eu vi a confecção dos vasos de barro. E o olheiro lá, a pessoa que estava me orientando, falou o seguinte, que existe mais de 200 tipos de barro, mas somente 8 serve para fazer o vaso. E eu fiquei assim impressionada, falei assim: gente, sabe o que isso significa? É que eu e vocês fomos escolhidos por Deus e fomos usados com um barro bom. Você não é qualquer vaso, você não tem qualquer barro, você tem um barro selecionado. Aleluia. E aí ele foi falando para mim, né, que a primeira fase, depois de selecionado o barro, então ele precisa ser curtido. E aí eu penso que é aquela época em que parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. Você sendo um vaso, né? Você sendo preparado, e aí fica aí nessa parte de sendo curtido, sendo trabalhado. Depois, a terceira fase é uma fase que precisa pisar o barro. E aí eu botei aqui que seria o tempo de curtição, seria o tempo assim de ser pisado, seria o tempo de ser humilhado, seria o tempo de tirar, talvez, no tempo que o barro está sendo pisado, nós poderíamos dizer que ele estaria sendo tirado todo orgulho, toda vaidade, que é próprio do ser humano, né? Depois ele falou que a quarta fase uma fase de mistura, né? Onde vai misturar a palha, a pedra triturada e assim o resto da cerâmica. E esses trabalhos, eles demoram bastante. A quinta fase que ele falou que chega a hora do barro virar vaso. Então ele tem moldado e tem a sua serventia. Gente, nós fomos feitos do melhor barro, fomos feitos vasos, e Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 4:7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos.
Esse vaso de barro, feito de um barro excelente, ele enfrenta tribulações. E essas tribulações nos tentam aparar. Essas tribulações tentam nos desanimar. Mas precisamos despertar a fé e a confiança no Senhor. Se tem um homem que enfrentou algumas lutas, algumas aflições, foi o nosso irmãozinho Paulo, né? E ele fala aqui com muita clareza que nós somos atribulados, porém não angustiados. Temos tribulação? Sim, temos. Mas temos que falar, Senhor, cuida de nós. Amém. E eu não quero ficar atribulado. Paulo, ele fala, olha, independente das motivações, independente das coisas que vêm para as motivações negativas que tentam fazer nós nos desfalecermos, Paulo, ele tem uma motivação maior, que ele falava assim, olha, esse vaso, esse corpo está passando por retaliação. Este vaso, esse corpo está passando por angústia. Mas dentro desse vaso de barro, que foi feito com barro excelente, possui algo maravilhoso. Possui, então, o poder de Deus que vem sobre a nossa vida. E é esse poder que o Senhor nos dá para que nós possamos falar para outros nesse tempo que há esperança para o aflito, que há esperança para o cativo, que esse tempo ele vai ter fim, ele vai ter um tempo determinado e que nós precisamos ficar ligados no Senhor. À medida que o vaso é usado pelo Senhor, ele se fortalece. E às vezes você pode pensar assim, mas eu já sou um idoso, já sou uma idosa, não tenho mais força para muita coisa. Mas meu irmão, minha irmã, dentro de você está o poder de Deus, que tem te conduzido até aqui, que tem te fortalecido até aqui. Às vezes nós podemos achar que o nosso vaso é frágil, mas lembra que a matéria que você é, o barro foi escolhido com excelência. E esse barro está sendo usado como um vaso nas mãos do melhor oleiro. Aleluia. Paulo vivia pela fé e por fé. E nós também precisamos viver pela fé e por fé. A nossa vitória final ainda está por vir. Quando um dia o Senhor vai nos receber na glória. E aí o desejo do meu coração é ver o semblante do meu Deus. Eu também. Ver o semblante do meu Jesus. Aleluia. Muitas são as pinturas. Verdade. Né? Muitos são os quadros retratando o rosto de Cristo. Mas como será que ele é? Vamos ficar firmes. Vamos resistir todas as ciladas do inimigo. Vamos resistir esse momento difícil de isolamento. Vamos resistir. Porque dentro de mim, dentro de você, há o poder de Deus, há o Espírito Santo de Deus, que tem nos fortalecido até agora e vai nos fortalecer até o dia final. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E esse cântico
Canta conosco, em nome de Jesus. Nos ajuda a chegar até aí. Vamos continuar firmes. Amém, Jesus. Só de cantar esse cântico, esse hino, nos traz uma alegria muito grande da esperança e da certeza, amém, né, que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Aleluia. Então não desanime, fique firme, vamos vencer.
e vamos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Mas antes, eu quero orar por você e desejar que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar? Oh, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos fez. Amém. Nós temos um Deus que sabe que nós somos vasos e que tem nos usado à medida daquilo que nós nos preparamos para ser. Amém, Jesus. Senhor Deus, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor venha tomar, Senhor, a vida de cada idoso, de cada Sim, idosa, a Deus para a qual esse programa se destina. Mas também não somente para esse, Senhor, mas todos aqueles e aquelas que te buscam em espírito e em verdade. Amém. E que todos, Senhor Deus, possam aguardar com tranquilidade, com firmeza na fé, de que um dia nós vamos encontrar com o Senhor. Aleluia. E finalmente, Senhor, vamos te ver face a face. Que a nossa fé possa ser mantida no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe e beijo no coração. Fica na paz. Beijo.